E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem falar sobre o Eglo dos Santos Neres, o popular zagueiro Neres, que recentemente foi anunciado pelo Cruzeiro como a primeira contratação para a temporada 2023. Ele que tem 30 anos de idade, 1,90 m de altura, estava jogando por último no Al-Hazm da Arábia Saudita, mas tinha vínculo com o Al-Wasl dos Emirados Árabes, que tinha emprestado ele para esse clube da Arábia, rescindiu o contrato, ficou livre e assinou com o Cruzeiro por 2 anos. Mas antes de mostrar os lances do jogador, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol. Por lá você pode conferir os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem também a transmissão de diversas ligas pelo mundo. A Liga Saudita ainda não está entre elas, mas quem sabe no futuro, né? Mas você pode conferir, por exemplo, o Campeonato Alemão, todos os jogos da Bundesliga ao vivo e em HD. O OneFootball, que é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Enquanto vocês estão assistindo aí lances do zagueiro Neres, eu vou falar um pouco sobre a trajetória de carreira dele, que começou na base do Camboriú, time de Santa Catarina, onde ele se tornou profissional na temporada 2012, jogando 12 partidas. Em 2013 seguiu no Camboriú, jogou mais 14 vezes, mas o time não fez uma boa temporada e acabou sendo rebaixado aí no Campeonato Catarinense. Para a temporada de 2014, o Neres foi jogar no Brusque e teve um bom desempenho no estadual, jogando 17 partidas, sempre como titular, o que lhe rendeu uma transferência para o Avaí, que estava então disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Neres foi titular nas 3 primeiras rodadas da Série B daquele ano, mas no jogo da Copa do Brasil contra o Asa, ele acabou se lesionando e ficando aí pouco mais de 2 meses fora de combate. Quando voltou a estar à disposição no mês de julho, ele não recebeu mais oportunidades e ficou até o final da temporada no Avaí, apenas sendo relacionado e ficando no banco de reservas. Mas mesmo jogando pouco, ele fez parte do elenco do Avaí, que conseguiu o acesso para a Série A, né? O Avaí terminou em 4º lugar na Série B e subiu para a Elite para 2015. Mas como era imaginável, por não estar jogando no Avaí, no início da temporada 2015 o Neres se transferiu, foi jogar no Metropolitano, também um time de Santa Catarina. Foram 12 partidas por lá, sempre como titular, inclusive o Neres marcou seu primeiro gol como profissional numa partida contra a Chapecoense. Eles perderam por 3-1, mas ele fez um gol. Com o fim dos campeonatos estaduais, o Neres arrumou um clube para jogar na Série B, que foi o Santa Cruz. Ele chegou, ficou no banco em algumas rodadas, mas a partir da 11ª rodada entrou no time e não saiu mais, tá? Foi titular durante praticamente toda a campanha, atuando em 17 partidas com a camisa do Santinha, que subiu também para a Série A, tá? O Santa Cruz ficou em 2º lugar nessa Série B e conseguiu a promoção. Vale pontuar que o Neres era jogador de empresário, né? Então ele pertencia a um clube chamado Barra, lá de Santa Catarina, e para 2016 foi mais uma vez emprestado ao Santa Cruz. Começou o ano na reserva na disputa do Campeonato Pernambucano, mas no avançar da temporada foi se tornando titular desde a fase final da Copa do Nordeste, em que inclusive o Santa Cruz foi campeão numa decisão contra o Campinense, foi também campeão pernambucano na decisão contra o Sport e começou a Série A do Campeonato Brasileiro muito bem. Eu nem queria falar sobre isso, mas o Santa Cruz ganhou do Cruzeiro por 4-1, por exemplo, e o Neres era titular absoluto desse time que estava muito bem na Série A, mas a carruagem acabou virando abóbora, né? Em determinado momento o Neres ficou fora do time por causa de uma lesão. Ao fim da temporada o Santa foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, terminando em 19º lugar, e o Neres jogou 37 partidas com a camisa do Santa nessa temporada e conseguiu se salvar, né? O time caiu, mas ele teve um rendimento bom. Tanto que para a temporada 2017 ele é contratado pelo Internacional ali no início do ano, mas joga muito pouco, tá? Ele faz uma partida contra o Criciúma pela Copa da Primeira Liga, o Inter vence por 3-1 e joga também numa vitória por 3-0 contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. Naquele momento a concorrência na zaga do Inter era complicada porque tinha por lá o Vitor Cuesta, tinha o Klaus, tinha o Léo Ortiz, tinha o Hernando, o próprio Paulão era zagueiro do Inter, o Eduardo Bauerman, que hoje é mais conhecido, né, também era um jogador jovem que fazia parte desse elenco. Então o Neres viu que não ia ter espaço e deixou o Internacional no meio da temporada. Ele foi jogar no Sport, que também estava na Série A do Campeonato Brasileiro.
O que eu acho que ele não esperava é que no Sport, né, rival do Santa Cruz, onde ele fez uma história bacana, ele teve ainda menos chance do que tinha acontecido no Internacional, tá? Ele ficou no banco a primeira vez pelo Sport no dia 21 de maio e só foi jogar uma partida no dia 12 de novembro, uma derrota para o Atlético Goianiense por 2-0. E foi a única partida que o Neres fez com a camisa do Sport, tá? Essa temporada inteira de 2017 ele jogou só 3 partidas. Pro início de 2018, imagino que o Neres estava desesperado para finalmente voltar a jogar e ele mais uma vez foi emprestado pelo Barra, dessa vez para o Paraná Clube, que tinha conseguido o acesso em 2017, em 2018 iria jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Por lá o Neres conseguiu ser titular, fez um gol logo na sua terceira partida pelo clube contra o Londrina, sofreu uma lesão no mês de março que o fez perder essa condição de titular, mas jogou ali 5 partidas pelo Campeonato Brasileiro, inclusive enfrentou o Cruzeiro num empate por 1-1 lá no Paraná, e nesses 6 meses jogou aí 17 partidas e marcou um gol com a camisa paranista. Nesse meio do ano, tivemos ali pausa para a Copa do Mundo, o Neres recebeu uma boa proposta e foi jogar no futebol português, mais especificamente com a camisa do Boa Vista. Logo na estreia, uma partida contra o Nacional, ele deu uma assistência num jogo da Taça da Liga e foi titular em praticamente todo o campeonato português, tá? A Liga Portuguesa tem 34 rodadas, o Neres jogou em 32 delas e só esteve fora de combate realmente quando esteve suspenso, tá? Foi uma belíssima temporada dele nesse primeiro ano de Portugal, 36 jogos, ele até marcou um golzinho contra o Sporting. O Boa Vista fez uma campanha razoável, terminou o campeonato português em 8º lugar e o Neres seguiu por lá. A temporada 2019-2020 não foi assim tão boa, dessa vez o time terminou em 12º lugar e o Neres jogou 26 partidas pelo Boa Vista, marcando um gol na vitória contra o Santa Clara, mas ele acabou ficando fora da reta final da temporada, né? Esse ano foi aquele conturbado, teve a pausa da pandemia, e a última partida que ele fez pelo Boa Vista foi no dia 13 de junho de 2020, uma vitória sobre o Braga, jogou os 90 minutos, depois não entrou mais em campo, eu não consegui encontrar aqui se foi alguma questão de lesão. Mas a gente pode afirmar com certeza que o Neres teve uma passagem muito boa pelo futebol português. Tanto que ele chamou a atenção do Al-Wasli, que é um time importante lá dos Emirados Árabes, que comprou o passe dele, e a estreia dele pelo Al-Wasli foi no mês de outubro de 2020, numa vitória por 2-1 contra o Al-Wada. No seu terceiro jogo pelo clube, contra o Hatta, ele meteu 2 gols, depois fez um outro gol contra o Al-Wada também, partidas que o Al-Wasli foi bem, conseguiu vencer, e dos 38 jogos que o clube fez na temporada, o Neres esteve presente em 27, marcando 3 gols, tomou aí 4 cartões amarelos e 1 vermelho. O Al-Wasli terminou o campeonato em 9º lugar, o que não foi um desempenho muito elogiável, tá? Quando a gente considera que o campeonato tem 14 clubes. E das partidas que ele disputou, eu acho relevante falar que foram 27 jogos e o time tomou 48 gols. Não é uma média muito legal. Tanto que o Al-Wasli não quis contar com ele para a temporada 2021-22. Ele acabou sendo emprestado ao Al-Hazem, que é um time da Arábia Saudita, onde foi titular durante praticamente todo o campeonato. Ele jogou 26 partidas, sendo 25 delas como titular, mas o desempenho coletivo do Al-Hazem realmente foi muito ruim, tá? O time era ruim pra burro, terminou o campeonato rebaixado em último lugar aí na Liga Saudita. Nas 26 partidas que o Neres disputou, o time tomou 42 gols, e pegando algumas estatísticas individuais do jogador, né, a gente pode ver que ele teve uma média aqui de 1.3 interceptação por jogo, 1.2 desarme por partida. Nas rebatidas, né, que é o famoso afasta a zaga, ele teve um pouco mais de destaque, 3.6 por jogo. Ou seja, é um zagueiro que em diversas oportunidades não se furta a dar um bicão para longe. Ele cometeu 2 erros graves no campeonato que não geraram gols porque o adversário não converteu, tá? Não cometeu pênalti. Questão de cartões também foi tranquilo, 6 amarelos, nenhum vermelho. Como vocês viram pelo vídeo aí, tem diversos lançamentos dele, né? Um jogador que tenta muitas vezes e acerta passes longos. Pois bem, nessa última temporada, o acerto dele de passes ficou em 85%, sendo que ele acerta 92% dos passes dentro do próprio campo de defesa e 69% dos passes
para o campo de ataque. O seu aproveitamento nos lançamentos é na casa aí de 54%, então ele tenta aí uns 4 lançamentos por partida e acerta um pouco mais da metade que tenta. E com relação aos duelos, né, ele ganha aí 61% dos duelos em que esteve envolvido, sendo 58% dos duelos pelo chão e 67% dos duelos pelo ar. Ou seja, é um jogador que se destaca mais na bola aérea. Por esses dados dá pra gente concluir que o Neres definitivamente não está vivendo o auge da sua carreira. Ele já teve momentos bem melhores, especialmente lá em Portugal e até no Santa Cruz, que o time foi rebaixado, mas ele realmente jogou bem. É uma contratação de um nome pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, mas um cara que em determinado momento mostrou capacidade de ser sim um bom zagueiro. Ele é destro, mas pode jogar pelos dois lados da defesa, né? Eu acho que isso deu para presumir pelos vídeos também. E eu classifico absolutamente como uma aposta do Cruzeiro, tá? Ele vai render melhor que um Eduardo Brock, que um Lucas Oliveira na próxima temporada? Pode ser, tá? Eu realmente não acho que o Neres seja propriamente um zagueiro ruim e a gente não pode esquecer que ele estava inserido num time muito fraco nessa última temporada. Como cruzeirenses, nos resta torcer para que essa aposta dê certo e que ele nos surpreenda positivamente. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever, usar os comentários para opinar, esses esquemas de sempre. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!